o contador mostrar ao cliente o risco que ele está correndo em agir da forma que ele está agindo. Não escriturar as operações bancárias, isso aí é prato feito para a Receita Federal, né? Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui reunido mais uma noite com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um ato societários na prática. E hoje nós vamos falar das formas que o empresário tem de fazer aporte de capital na tua empresa. Boa noite, Breno, e boa noite, Irapuã. Boa noite, pessoal. Mais um prazer aí estar compartilhando o nosso conhecimento com vocês. Vamos lá para essa live de hoje. Boa noite, pessoal. Aqui estamos para bater mais um papo sobre essa questão dos atos societários, né? Um assunto tão importante, né? Para o contador, principalmente o contador em início de carreira, o contador com pouca prática dentro dessa atividade, uma atividade que pode com certeza, alavancar muito a receita financeira, a receita de honorários do contador, do escritório de contabilidade, assim como pode alavancar a própria reputação profissional do contador. Eu insisto em dizer isso, porque isto é uma verdade, eu vivi isso na pele, eu procurei sempre focar muito dentro desse assunto de atos societários, porque é onde mais, de repente, o empresário, o nosso cliente, necessita do contador, né? Eu tive um sócio, que foi meu patrão, e depois foi meu sócio, e ele costumava dizer o seguinte: Irapuã, contabilidade se faz com o pé nas costas, qualquer um faz. Agora, atos societários é outra coisa, é coisa para gente importante, para bom contador. Então, fiquem atentos a essa questão de atos societários, conhecer bem todas as nuances, conhecer todas as estratégias, porque isso, com certeza, vai ser o divisor de águas da tua reputação profissional e o divisor de águas dos teus ganhos como contador. E o tema de hoje é um tema bastante importante, apesar de ser um tema bastante corriqueiro, nós vamos ver que tem vários caminhos para resolver essa questão de quando a empresa precisa de aporte de capital, né? O que é o aporte de capital? A empresa está precisando de dinheiro, capital de giro, para movimentar o seu negócio. Então, nós temos aí algumas formas, né, de colocar esse dinheiro dentro da empresa. O primeiro caminho, né, que eu nem vou comentar muito, que todo mundo conhece, é ir no banco e fazer um empréstimo bancário, mas nem sempre isso é possível. Às vezes a própria empresa não tem o crédito no valor necessário que ela precisa, muitas vezes a taxa de juros está altíssima que a empresa não pode pagar, uma série de fatores aí. Fora a questão do financiamento bancário, nós temos como alternativas, né, para o sócio aportar dinheiro na sua empresa, através ele, sócio, emprestar dinheiro à empresa. Essa é uma modalidade. Ele pode emprestar, não há nenhum impedimento nesse sentido, desde que se faça o procedimento, né, corretamente, que exige cumprir algumas formalidades, digamos assim. O empréstimo, também conhecido como contrato de mútuo. A outra forma é fazer através de um fundo para aumento de capital. A terceira forma é o aumento de capital propriamente dito. O fundo para aumento de capital, como é que é usado, né? Fundo para aumento de capital. Por que fundo? Muito bem. A empresa, hipoteticamente, está fazendo uma obra, hipoteticamente, e precisa de recursos financeiros durante um certo período de tempo. Nós estamos no mês de dezembro, então digamos que a empresa vai precisar de R$5.000 no mês de janeiro, R$5.000 no mês de fevereiro, R$5.000 no mês de março, e assim
sucessivamente para cumprir um contrato que ela contraiu, que ela assinou, mas que percebeu que não vai conseguir pagar. Então, está buscando recursos, né? E aí, um dos sócios chega e diz, eu posso fazer esse aporte. Dessa forma, eu tenho condição. R$ 5.000 eu tenho condição. Então, ao invés de fazer uma alteração contratual a cada aporte que ele fizer, ele vai entregando mensalmente o dinheiro à empresa através de transferência bancária da conta dele, sócio, para a conta da empresa. Nada de dinheiro vivo, né, pessoal? Vamos aprender essa cultura de que dinheiro vivo, normalmente, ao menos a Receita Federal, sempre vê isso como lavagem de dinheiro. E ninguém aqui, ao menos nós, não estamos lavando dinheiro. Estamos fazendo operações corretas de acordo com a lei. Então, esse sócio que tem o recurso vai transferir em cada um desses meses que eu falei anteriormente, janeiro, fevereiro, março, abril, R$ 5.000 da conta pessoal dele para a conta da empresa, e o contador, meu colega contador, que é o contador dessa empresa que vai receber esse recurso, vai contabilizar esse dinheiro que entrou na conta da empresa como fundo para aumento de capital. Vai debitar lá o banco que entrou o recurso e vai acreditar fundo de capital. Valor recebido do sócio tal para futuro aumento de capital. E vai lançando isso. Chegou ao final lá do valor necessário, né? Aportou os R$ 20.000, que foi o combinado, aí sim vai fazer a alteração contratual de aumento de capital. Então, observem quando que se usa esse recurso aí, esse caminho de fundo para aumento de capital. Quando o capital vai ser integralizado de uma forma parcelada, digamos assim, e não de uma única vez. Isso para quê? Para evitar de ter que fazer mais de uma alteração contratual com a mesma finalidade. Ok? Até aí entendido? Muito bem. Falou-se em o sócio emprestar dinheiro, ou o sócio mesmo integralizar capital na empresa, é extremamente necessário que nós, contadores, temos que verificar o lastro fiscal financeiro que esse sócio, se esse sócio tem o respectivo lastro fiscal financeiro. O que é o lastro fiscal financeiro que eu estou falando? Se ele tem a grana, né? Se ele tem a grana disponível, né? E se ele tem a prova de origem, porque muitas vezes isso é muito comum nos dias atuais, né? O empresário, o empreendedor ter o dinheiro, uma determinada quantia lá na sua conta bancária, ou mesmo aplicado esse dinheiro, mas não tem a prova de procedência. O que é isso? Eu tenho lá R$ 50.000 que eu ganhei com serviços que eu prestei, com algum negócio que eu fiz, porém não declarei ao fisco esse dinheiro que eu ganhei. E esse dinheiro não é bom, esse dinheiro não serve para aportar na empresa com aumento de capital, nem serve para fazer um empréstimo. Por quê? Porque não tem a prova de origem. Só se pode utilizar dinheiro para emprestar para alguém, seja para a empresa, seja para outra pessoa, só se pode usar dinheiro para aumento de capital, aquele dinheiro que temos a prova de origem. Ou temos lá disponibilidade desde a nossa última declaração, que está lá, e o dinheiro está hipoteticamente investido em algum fundo, em algum papel, ou então, se não tinha lastro na última declaração, eu vou ter que provar, muito bem comprovado, perante a Receita Federal, a procedência desse dinheiro. Eu vou aportar 20 mil, eu tenho que comprovar a procedência desses R$ 20.000. E assim sucessivamente, 20, 30, 50 ou 100, ou seja, quanto for. Então, eu penso que
tem que ficar muito claro para o contador, para o colega, esse detalhe, que é um detalhe muito importante, porque muitas vezes, aquilo que eu falo sempre, o cliente chega com a demanda, e eu estou com pressa, e eu preciso, e o contador, de repente, cai nessa pegadinha, digamos assim, né, de atender bem o cliente na correria, mas não olha os detalhes, não observa os detalhes. Aí, daqui a pouco, acontece a coisa e estoura o problema. De quem é a culpa? Lógico, é do contador. Ah, você não me falou nada. Ah, eu não sabia disso. Essa, meus amigos, não é querer malhar o cliente, mas essa é a resposta normal para quando surgem esses problemas. Eu não sabia, o contador me falou. Então, fiquem atentos a isso, porque é muito importante. Ainda sobre a questão do mútuo, do empréstimo, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes, né? Ele pode ser feito sem nenhum problema, desde que, isso que eu vou falar aqui, é exigência da Receita Federal. E nós, contadores, eu ao menos, eu tenho esse pensamento comigo, essa atitude comigo, e eu acho que isso deve ser um pensamento, uma atitude que todo contador tem. Existe uma empresa. A empresa tem 2 sócios, A e B. Na verdade, A e B no papel, porque, na verdade, são 3 sócios. A, B e a Receita Federal, que é o sócio oculto, um sócio que não trabalha, e um sócio muito exigente, e um sócio que não confia em você. Vamos colocar isso na cabeça, porque essa figuração ela é muito próxima da realidade. Existe um terceiro sócio que não aparece, é um sócio oculto, que é a Receita Federal, que é um sócio muito exigente, não trabalha e não confia em você. Então, qualquer negócio que você for fazer, você tem que pensar na Receita Federal. Como é que a Receita Federal vai entender isso? Vai questionar? Então, eu vou me antecipar e já vou resolver aqui qualquer questionamento que ela venha fazer. Certo? Muito bem. E esse caso aí, esse detalhe aí do lastro fiscal financeiro, isso aí é um prato feito para a Receita Federal, né? E ela adora isso. Chega, tem lá um aumento de capital, tem lá um empréstimo, não tem prova de origem, ela nem vai se preocupar em questionar muito. Vai simplesmente lavrar o auto de infração como sonegação, tem aí o aspecto criminal, sonegação tem um aspecto criminal, né? E você, contador ou advogado, o cliente que resolve para se defender, porque a Receita simplesmente mete o auto de infração. Então, repito, muito cuidado com isso. Na questão do mútuo, do empréstimo, o que precisa? Quais são as formalidades que precisam ser cumpridas para não ter problemas com a Receita Federal? Número 1, contrato escrito, onde vai constar o valor que está sendo emprestado, o prazo em que esse empréstimo deverá ser pago, os juros que vai ser pago, e é isso. São esses três itens principais: o valor, o prazo e a taxa de juros que vai ser cobrada. E o IOF, né? Juros é importante também. Existe um dispositivo no regulamento do imposto de renda, não me lembro qual artigo exatamente, mas que diz que quando existem operações entre a empresa e sócios ou vice-versa, a taxa de juros deve ser a taxa usualmente usada no mercado financeiro. O mercado financeiro, como a gente sabe, é a taxa de juros mais cara que tem, porque quase que chega a ser quase uma agiotagem, salvo raríssimas exceções. Porém, a gente costuma botar aí uma taxa de juros de 0,5% ao mês, 1% ao mês, que isso é o suficiente para atender a exigência. A outra implicação que existe quando um sócio faz um empréstimo à sua empresa essa operação, ela incide o IOF. O que é o IOF? Imposto sobre Operações Financeiras. Não sei exatamente quanto é a taxa hoje, na verdade, são 2 taxas cumulativas. Existe uma taxa que é estipulada, uma taxa fixa
me parece que é 0,083, não tenho certeza, e uma taxa diária. Então, na verdade, esse OF ele tem um cálculo que é feito em função do prazo em que o contrato é feito. Muito cuidado com isso, porque a maioria dos nossos colegas não observa essa questão do IOF, e a Receita Federal está ali para cobrar. E o IOF é um imposto federal, administrado pela Receita Federal. Tá? E o outro detalhe importante ainda nessa operação é que o juro, para quem recebe, eu empresto dinheiro para a minha empresa, eu vou cobrar 1% de juro. Esse juro é uma receita tributável para mim que estou recebendo. Então, ao final do ano, eu tenho que verificar lá com a contabilidade quanto é que foi pago o creditado de juros para mim, né, referente a esse empréstimo, e considerar esse valor como receita tributável na minha declaração de imposto de renda pessoa física. Até aqui, tudo bem, gente? Tudo bem. Eu gostaria de saber se é possível emprestar sem juros. Não recomendo, porque, veja, aquilo que eu falei, existe um dispositivo no regulamento do imposto de renda que determina que as operações realizadas entre sócios e empresa, ou vice-versa, elas têm que observar a mesma taxa de juros do mercado financeiro. Mas como o mercado financeiro é muito alto, então, e como o Código Civil diz que a taxa de juro oficial no Brasil é 1% ao mês, então a gente entende que colocando uma taxa de juro de 1% ao mês, mesmo que seja menor que a taxa utilizada pelo mercado financeiro, isso atende à necessidade, atende à exigência. Inclusive, nós usamos sempre essa taxa de juro, já usamos até 0,5% e nunca houve nenhum problema com a Receita Federal em relação a essa taxa. Acho que o Breno pode me explicar um pouco dessa questão. Contabilmente falando, esse dinheiro que o sócio empresta para a pessoa jurídica, como é que é o nome desse dinheiro? É um capital de giro? Ou aumenta o capital? Pode ser essas três opções que ele colocou, né? Um fundo para aumento de capital, e se você não quiser dar esse tratamento contábil, seria um empréstimo. É até justamente sobre o departamento contábil que eu gostaria de fazer um breve comentário, né? Porque diante... Espera aí um pouquinho, Breno, deixa eu fazer só uma correção aí. Veja bem, se é empréstimo, se é contrato de mútuo, vai ter que ser contabilizado lá no passivo como contrato de mútuo, como um contrato de financiamento. Não é fundo para aumento de capital, não, tá? Então, diante de tudo que Irapuan falou aí, o que eu queria comentar é essa correlação, né, do tema que ele está abordando com a escrituração contábil. A gente sabe que a realidade dos pequenos escritórios de contabilidade não se consegue, né, fazer um acompanhamento de uma forma muito efetiva em relação à escrituração contábil dos seus clientes. Muitas das vezes a movimentação bancária é negligenciada, e o que ocorre, efetivamente, é que o cliente não vai ligar para você para dizer que está depositando dinheiro na conta da empresa porque ele está precisando de um aporte de capital. Na maioria das vezes, 99% das vezes, ele vai simplesmente lá, deposita, e a gente que está aqui, eu coordeno aqui o departamento contábil, a gente vê isso na prática. Na maioria das vezes, a gente que vai pegando essa movimentação à medida que a gente vai produzindo contabilidade. E aí a gente vai alertando o cliente, né, sobre qual o tratamento contábil que ele vai ser dado em relação a isso, e as nuances, né, as implicações que tem depois que é definida essa operação. Né? Irapuan, inclusive, chama muita atenção em relação a essa questão dos empréstimos para formalizar contrato de mútuo em todas as operações de empréstimo, né? E quando o tratamento contábil é um fundo para aumento de capital, tem a implicação da gente fazer uma alteração contratual aumentando o capital ou confirmando as integralizações, né? Que isso daí reflete num ato societário, que é, né, o tema central das nossas abordagens aqui. Né? Breno, mais uma pergunta. É muito comum o empresário injetar dinheiro na empresa sem consultar vocês? Sim. Na maioria das vezes, eles vão lá, fazem um depósito em conta corrente na empresa, e à medida que a gente vai contabilizando as empresas, que a gente vai pegando essas operações, né?
Então, muita atenção, né? A gente tem muito empresário que às vezes gosta de negligenciar aí a movimentação bancária, mas tem que ficar no pé no sentido de ser apresentado toda essa documentação periodicamente, certinho, produzir escrituração contábil, produzir contabilidade para você poder fazer esse acompanhamento, né? E aí eu te faço mais uma pergunta. E também é muito comum que esse dinheiro que o empresário injeta na conta não tenha lastro? O lastro que teu pai tocou lá no início, fiscal lá? Na maioria das vezes tem, né? Mas aí é uma Tem. questão que o contador tem que ficar atento, né? Sempre com a antena ligada lá no imposto de renda pessoa física para poder fazer esse acompanhamento, né? E já aconteceu de você identificar um empresário que injetou dinheiro na empresa sem ter o lastro? Sim, né? Concorda, Irapuã? Sim. Eu gostaria de acrescentar, dentro desse contexto de perguntas aí, o seguinte: a necessidade, né, de algo que eu já falei aqui, recomendar aos nossos queridos colegas contadores, principalmente aqueles que estão iniciando na profissão, ou que estão com pouco tempo, né, na estrada, a necessidade que tem do contador, ele, na verdade, ele tem que acompanhar os passos do cliente, né? O que o Breno falou aí, se não manda extrato bancário, não é simplesmente o contador, ele não quer mandar, tudo bem, eu vou fazer sem extrato bancário. Não é assim, minha gente, não é assim. Até porque temos que nos lembrar que hoje, pelo Código Civil, nós, contadores, somos corresponsáveis por tudo que o nosso cliente de errado praticar. Então, se o cliente está agindo incorretamente, não mandar o extrato bancário, por exemplo, que é algo importantíssimo, nós temos que chamar esse cliente na nossa frente e dizer, meu amigo, sem extrato bancário não vai ter contabilidade. Não vai ter. Porque é ali que tudo acontece, ela está no banco. E é exatamente a primeira coisa que a Receita Federal pede quando vai fiscalizar uma empresa, ou mesmo uma pessoa física, extrato bancário. As operações bancárias de todos os bancos que você tem. Então, volta aquela questão que eu volto muito, que eu insisto muito, que o contador precisa ter uma certa ascendência sobre o cliente. Não é aceitar o que o cliente quer, eu vou ser bonzinho porque é meu cliente e tal, eu preciso dele. Não é bem assim. Nós precisamos do cliente, sim, mas também nós precisamos educar esse cliente, porque, na verdade, se você deixa ele fazer o que ele quiser, deixar ele conduzir a coisa, né, da forma que ele quiser, lá na frente vai dar problema e você, contador, vai ser responsabilizado por esse problema, por esse auto-infração. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A maior recomendação é que fazer com que o contador, né, já comece uma relação com o seu cliente de uma forma positiva, né? Desde o início, já pontuando o que tem que ser entregue para ele periodicamente ali, para ele poder já vir, já devidamente, como é que a gente vai falar? Orientado, né? Então, na verdade, a gente está falando muito da movimentação bancária, mas hoje em dia, Bruno, a gente exige, inclusive, os relatórios de movimentação bancária. Porque uma coisa, você pode ter uma movimentação bancária ali com 3 folhas de operações, fazer ali N operações de 10 mil reais, por exemplo, que está entrando na conta corrente, eu não vou saber se é você ou o Bruno que está depositando, se é o cliente, se é um empréstimo. Então, uma exigência nossa aqui da Bahia Sul, já desde o início, conciliação bancária ou um acompanhamento com o sistema de gestão financeira, justamente para que o contador tenha conhecimento de todas as operações, né? Na verdade, Bruno, essa questão, no nosso contrato, nós não iniciamos a trabalhar, iniciamos nenhum trabalho com o cliente sem um contrato de prestação de serviços assinado pelas duas partes, contador e cliente. E no contrato de prestação de serviço já tem lá uma cláusula de toda a documentação que ele precisa apresentar mês a mês. Então, isso aí é muito importante, você começar certo, né? Começar certo, porque a relação entre cliente e contador é uma relação de confiança. E essa confiança tem que ser estabelecida no início. Você deixar o cliente correr frouxo durante 1 ano e depois querer consertar, você pode até acontecer isso, mas vai ter muita dificuldade e vai ter muita briga. Então, eu acho que o mais interessante é você estabelecer
aquilo que é necessário, mostrar para o cliente. Isso aqui, cliente, é para que eu possa fazer uma contabilidade o mais perto da realidade possível. Não adianta fazer uma contabilidade só para o fisco. Não adianta. A contabilidade, na verdade, é um instrumento de análise para o empregador, para o empresário, né? Então, se a contabilidade não espelha a realidade, para que ele está fazendo contador? Essa que é a pergunta. Agora, para fazer uma contabilidade, né, perto da realidade, porque às vezes fica difícil, principalmente em empresas pequenas, não tem comprovante de tudo, tem dificuldade, a gente entende essas dificuldades, mas um mínimo necessário é necessário, né? E esse mínimo necessário, por exemplo, é o extrato bancário com a conciliação, com a indicação, para onde foi esses 5 mil, de onde veio esses 10 mil, para onde foi esse dinheiro, de onde veio ele, e por aí vai. Nós fazemos esse trabalho há algum tempo lá na Bahia Sul, né? E realmente é difícil, porque o cliente, muitas vezes, ele quer esconder, tá? Eu acho até engraçado isso, né? Mas tem. E se o contador não se colocar aí numa situação de um profissional sério que quer cumprir a lei, ele vai ter problema e vai ser responsabilizado. E eu acredito que esses contadores em início de carreira, eles precisam muito da orientação de vocês nesse sentido, porque vocês, lógico, vocês já têm uma autoridade formada, vocês têm um escritório que tem um porte já estabelecido, mas aquele contador que ele está começando agora, ele não tem essa autoridade que vocês têm. Então, para ele se relacionar com o cliente, acaba que é um pouco mais difícil, até porque ele não tem tantos clientes assim, e ele precisa daquele honorário ali para poder manter o giro dele. Então, ele fica até com medo, com receio, talvez até com vergonha de se posicionar perante esse cliente, com medo de perdê-lo, né? Então, aí eu pergunto a vocês, como vocês podem, além das dicas que o Irapuan deu, qual dicas mais vocês podem dar para esse contador início de carreira, para que ele se posicione da melhor forma, mostrando a autoridade dele, fazendo o correto, mas sem perder o cliente? A gente aqui na Bahia Sul, a gente está numa realidade, digamos, um pouco mais avançada, né? Porque, né, 25 anos de estrada aí, já temos aqui uma equipe muito bem formada, aqui 43 funcionários. Então, de uma certa forma, a gente tem mais estrutura, né, para poder exigir algumas coisas e também fornecer algumas coisas para o cliente. Mas o Irapuan tem abordado muito sobre a questão da reputação profissional, e eu acho que quando um cliente, imaginemos um escritório pequeno, onde às vezes está começando só o profissional e às vezes um funcionário, e quando ele começa uma tratativa de receber um cliente, à medida que ele já pontua desde o início tudo como é que ele quer receber, tudo já muito bem definido, um checklist, né, chamando atenção para essa documentação contábil, chamando atenção do que ele deve receber de documentação fiscal, tudo muito bem pontuado, eu acho que grandes chances são que o cliente ele vai se adequar e vai ver que tem um valor naquele profissional, né, e vai, né, de repente, até se ele vier a cobrar uma margem maior ali, ele tem um respaldo porque ele sabe que ele tá se colocando de uma forma, né, como deve ocorrer ali, positiva, né? Então, eu sei que é um pouco delicada essa questão aí, mas eu acho que à medida que você consegue se mostrar com toda essa bagagem, né, de uma forma que a gente está mostrando aqui para vocês, eu acho que esse é o primeiro caminho, né, para o cliente, para o contador se apresentar. E mais um detalhe importante, né, Breno e Bruno? O contador mostrar ao cliente o risco que ele está correndo em agir da forma que ele está agindo. Não escriturar as operações bancárias, isso aí é prato feito para a Receita Federal. Então, hoje em dia, um auto de infração da Receita Federal, um auto de infração por sonegação, tem repercussão na área criminal. Vai ter a representação para que haja um processo criminal. E eu acho que ninguém quer isso, né? Para economia de algum valor em impostos e vai enfrentar um processo criminal, sinceramente, acho que não. E muita gente não sabe disso. Então, é preciso que o contador chame a atenção do cliente para esse risco gravíssimo que ele está correndo. E depois tem mais uma coisa, né? Você foi apanhado, você foi autuado
teve uma auto-infração por sonegação, você fica meio que marcado nessa história, né? Porque fica lá, né? O teu nome, o seu CNPJ, o seu CPF fica lá marcadinho. Esse cara foi autuado como sonegador, então vamos visitá-lo, vamos chamá-lo de vez em quando para ver como é que estão as coisas com ele. Eu até coloco uma ideia aqui, que a gente está em vias de fazer o lançamento de um curso sobre atos societários, né? E a gente vai deixar como bônus aí tanto uma planilha de conciliação bancária que a gente utiliza aqui na Bahia Sul, muito bem estruturada com as ideias nossas aqui de especialista, tanto na parte contábil como uma pessoa que é especialista em Excel. Então, já tem ali separado por mês, que já traz para um fluxo de caixa, que pode ser analisado de forma macro. Então, muito interessante. E deixar também um modelinho de um contrato de mútuo simples, onde o sócio ele pode formalizar junto à empresa essas operações, né? A gente começou a live com a pergunta de quais as formas que tem um empresário de fazer o aporte capital, né? Então, nós já falamos de aportar capital na sua empresa. Então, nós já falamos sobre a questão do mútuo, né? Do empréstimo, ele emprestar dinheiro à empresa. Já falamos do fundo para aumento de capital, que é quando ele vai entregando parceladamente os recursos para lá na frente fazer a alteração contratual. E eu quero abordar aqui um último item, que é quando somente um dos sócios vai aportar o capital. O que vai acontecer, né? Então, imaginem vocês o seguinte. Numa sociedade, sócio A e B, o capital é R$20 mil integralizado, hipoteticamente, e as participações são iguais, 50% para cada um, tá? A empresa está precisando de recursos, foi ao banco, não conseguiu, o juro estava muito alto, achou que as condições não estavam boas, e aí o sócio A falou para o sócio B, olha, eu tenho dinheiro, mas o sócio B não tem o dinheiro, tá? Então, veja bem, quando vai se fazer um aumento de capital, os sócios têm o direito de fazer os seus aportes na mesma proporção da sua participação societária. Então, se vai se fazer um aporte de capital, hipoteticamente, de R$20 mil, como é o nosso exemplo aí, e o capital é de R$20 mil, então cada sócio tem direito a aportar R$10 mil. Se um sócio não puder fazer esse aporte, ele vai abrir mão, né? Ele vai abrir mão do seu direito de subscrever capital, né? E, com isso, ele vai diminuir a participação societária dele. Então, no nosso exemplo, uma empresa com capital de R$20 mil, 2 sócios em igualdade de condições, portanto, 10 mil para cada um. O capital é 20. Vai ser aportado mais R$20 mil, porém só um dos sócios, só o sócio A, vai colocar o dinheiro. O sócio B não tem dinheiro e abriu mão dos seus direitos. O que vai acontecer? O sócio A, a participação dele, que era 10 mil, vai passar para R$30 mil, e o sócio B vai continuar com os R$10 mil. Em termos percentuais, o sócio A, que tinha 50%, passa a ter 75%. E o sócio B, que tinha 50%, passa a ter apenas 25%. Então, olha as consequências que isso dá quando os 2 sócios não exercem, né, o seu direito de integralizar capital. Ele perde, o sócio que não aporta, obviamente, perde percentual na participação. E isso, obviamente, que vai dar reflexo lá nas relações dessa sociedade. Porque esse sócio com 75%, ele praticamente é o sócio majoritário e passa praticamente a controlar todas as operações da empresa, fazer praticamente o que bem entende, a depender, obviamente, do que está escrito no contrato social, né, sobre isso. Mas há uma alteração bastante grande nas relações de sócio, empresa e tudo mais. E aí eu lhe faço uma pergunta. Eu e Breno somos sócios dessa empresa. E eu tenho 20 mil para aportar e Breno não tem nada. Mas eu não quero ter esse domínio de 75%
das cotas. Eu quero que continue sendo meio a meio. E aí você, como nosso contador, eu vou até você e pergunto o seguinte: eu posso emprestar como pessoa física 10 mil para Breno, para que ele aporte na empresa, para que ele também dobre o número do investimento dele? Sim, uma ótima solução. Seria uma ótima solução. Você empresta dinheiro para ele, faz um contrato escrito com ele e cada um coloca os 10 mil. O Breno não vai perder a participação dele, né? Não vai haver modificação e passa a se tornar devedor seu. Mas é uma solução até bastante interessante. Eu achei bastante interessante essa alternativa que você traz aí. E aí continua também pagando a mesma coisa, juros e IOF, da mesma forma. Exatamente. Exatamente. E resolve a questão do veja lastro lá, veja bem, Bruno, aí, nesse caso, você como pessoa física, o Breno como pessoa física, vocês podem até estabelecer um contrato sem juros. Vai fazer o contrato para deixar formalizado que você emprestou, você tinha lastro financeiro, emprestou dinheiro para o Breno. Breno, você me paga isso aí dentro de um ano e não vou te cobrar juros. Bota isso no contrato, perfeito, sem nenhum problema. Aí, nessa situação, existe a possibilidade de fazer sem juros. Mas o IOF tem que recolher de qualquer forma. Mas é necessário por escrito. E eu tive um caso desse em que dois irmãos fizeram operações pequenas. Um irmão que tinha estava numa situação financeira melhor que o outro, socorreu ele durante um ano, assim, tipo, hoje 5 mil, amanhã, no mês seguinte, uns 2 mil. Deu aí uns 30 mil reais em um ano. E comprovada a relação de fraternidade, a relação familiar, e o auditor da Receita Federal irá Irapuã, cadê o contrato de mútuo entre os irmãos? Não tem. Então, meu caro, aí ele considera o quê? Que o dinheiro que entrou na conta do outro é dinheiro sem prova de origem, porque não tem contrato. Aí, olha aí o que é a prova de origem. Você mostrar documentalmente, porque, como eu falei, a Receita Federal não acredita em você, você tem que provar tudo aquilo que você fala através de documentos bons e confiáveis. E isso é um contrato. Um documento bom. Um contrato, e vou mais um pouquinho além, hein? Um contrato é um contrato entre vocês dois, pessoas físicas, tá? Mas se eu sou teu contador, eu vou preparar esse contrato, vou fazer você assinar e vou, ao menos, reconhecer firma de vocês dois. Por que isso? Se eu simplesmente reconhecer firma, não vou registrar o contrato, porque ali tem um sinal público de tabelião, tem fé pública. Eu já ganhei, já derrubei uma alta infração simplesmente por causa disso, porque ter reconhecimento de firma. Ele quis duvidar e eu disse, não, você não pode duvidar de um tabelião, porque um tabelião tem fé pública. E uma coisa muito usual que acontece aqui imaginemos uma empresa que é constituída ali com capital, por exemplo, de 20 mil, 10 mil para cada sócio, e ela, às vezes, até já tem um CNPJ aberto, mas não tem uma conta bancária aberta. E aí, né, nesse processo de implantação da empresa, eles começam a fazer vários investimentos ali para o negócio, né, operacional ali, compras ali que são feitas para o negócio, só que compras feitas lá na pessoa física, né? Acontece muito isso na prática. Então, também está mais ou menos atrelado a isso daí também, só que, na verdade, não tem um empréstimo, né, a colocação do dinheiro, de fato, numa conta corrente da empresa, mas compras feitas ali né, em nome da empresa, só com o dinheiro do sócio, né? Foge um pouquinho do escopo, né? Mas, diga. Mas isso aí, Breno, isso aí é o exemplo, né, de fundo para aumento de capital. Você pode constituir um fundo para aumento de capital através dessas compras que o sócio está fazendo, desde que comprovadamente, né, que ele está comprando em nome da empresa e pagando com o dinheiro dele, e esses créditos que vão se constituindo para ele podem formar um fundo para aumento de capital. Exatamente. Nesse caso, não seria nem um fundo para aumento de capital, porque, na verdade, a empresa está se formando ainda, né? No exemplo que o Breno está dizendo. Seria o capital social inicial que ainda não foi transferido
para a conta da empresa. A própria integralização, né? A integralização. A própria integralização em si, né? E aí você me diz que a forma correta de fazer isso, Breno, é primeiro abrir a conta da empresa, fazer a transferência e a partir daí começar a movimentar? O quadro ideal seria esse, né? Constituir a empresa, né? Registrar a junta comercial, registrar na Receita Federal para obtenção do CNPJ, na sequência abrir uma conta corrente, faz o depósito na conta corrente referente ao capital que está sugerido no contrato e a partir dali fazer todas as compras, todas os investimentos, as implantações. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta de leigo. Com questão ao capital social lá, qual o uso que esse dinheiro pode tomar? Pode tomar qualquer uso que seja dentro das atividades da empresa, ou esse dinheiro tem que ficar como um fundo de reserva? Como funciona esse dinheiro? Ser utilizado para as compras de implantação da empresa, né? Então, naturalmente, quando você vai abrir uma loja, hipoteticamente, você vai fazer ali obras de estruturação, né? Vai fazer compras de mercadoria, de estoque, né? Então, qualquer gasto que seja necessário para o funcionamento da empresa, qualquer que seja. Um gasto de manutenção, uma benfeitoria, a compra de uma máquina, a compra de estoque para revender, qualquer coisa, desde que esteja ligado à atividade da empresa, né? Entendi. Mas eu queria voltar à questão, mais uma vez, do extrato bancário, que é muito importante, mas é muito importante mesmo, que o nosso colega contador em início de carreira, ou já até com algum tempo na estrada, mas que não se apercebeu dessa gravidade, dessa importância que é o extrato bancário. Porque é o seguinte, primeiro detalhe, importante, a contabilidade sempre é um dos meios de prova que a empresa tem para se defender de qualquer autuação fiscal. Esse é o principal meio de prova. Por isso que é importante ter uma contabilidade bem feita, uma contabilidade que procure chegar muito perto da realidade, já que não é possível chegar na realidade, eu acho, em termos de pequenas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, mas que chegue perto da realidade. Sempre a contabilidade é um instrumento de prova. Aí está. O nosso caríssimo cliente não quer contabilizar, não manda extrato bancário, e eu, contador, você, contador, aceita essa situação. Aceita. Muito bem. Vem a Receita Federal, desclassifica a contabilidade e vai autuar do jeito que ele quiser. Essa empresa fatura 1 milhão por mês, vai botar lá numa auto-infração. E você, contador, você, empresário, ou o advogado do empresário, que se vire em defender. Então, o que acontece? O empresário, a empresa, perde o seu principal instrumento de prova, que é a contabilidade, na medida em que ela não contabiliza as operações bancárias, porque isso é pacífico, está na legislação do imposto de renda. A empresa que não contabiliza suas operações bancárias terá a sua contabilidade desclassificada, não serve para nada. Joga no lixo e vai ter que aceitar o que o auditor fiscal disser. Bem por aí. Então, contadores e contadoras, prestem muita atenção nisso. Pode ser chatinho, vai ser chatinho com o teu cliente, chama ele, mostra para ele, arruma um jeitinho, dizer para ele, olha, o risco é grande, não vale a pena. Eu muitas vezes, inclusive, fiz uma simulação de cálculo. Ele esconde, vamos botar assim, entre aspas, 100 mil reais de receita, economiza X de impostos, e aí a Receita Federal pega, e aí tem o valor do imposto devido, mais 150% de multa, mais os acréscimos financeiros e mais um processo criminal. Isso dá uma diferença brutal. Então é isso, contadores e contadoras. Esse foi mais um Atos Societários na Prática. E como a gente sempre costuma falar, havendo qualquer dúvida, é só enviar uma mensagem para a gente, que os nossos contadores especialistas estão sempre aptos a ajudar. Obrigado e boa noite. Pessoal, então, como a gente pode ver hoje, assunto de fundamental importância, adentrando aí um pouco nessa parte contábil aí, dessa movimentação bancária. Então, muita atenção, principalmente os colegas em início de carreira.
Continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais, que tem muito material para a gente poder passar para vocês. Foi um prazer imenso em bater esse papo com vocês e acentuar, né, a importância desse tema de atos societários na vida do contador, que é um instrumento para alavancar a receita do contador, para alavancar a receita do escritório de contabilidade e, principalmente, também alavancar a reputação profissional do contador. Eu chamo muita atenção disso, é muito importante isso. Você começar a construir a tua reputação profissional, mostrando para o cliente o que você conhece, mostrando para o cliente os perigos que ele está correndo em não atender os procedimentos exigidos pela legislação e tudo mais. É difícil sim, não é fácil não. Mas na medida em que você vai vencendo essas questões e se impondo perante o cliente, mostrando a sua importância, mostrando o seu conhecimento, ele vai confiar em você. E a partir daí fica tudo mais fácil. Tenha uma boa noite, até a próxima.